Recentemente eu postei um vídeo aqui no meu canal, onde eu elenquei as minhas 5 ações preferidas para 2024. Nesse vídeo em questão, eu não falei da Azevedo e Travassos. E por isso, eu recebi uma série de comentários e de mensagens me perguntando sobre a Azevedo. E por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo para trazer as últimas atualizações sobre a Azevedo e também para trazer a minha visão atualizada sobre esse case. Será que eu mantenho a minha convicção em Azevedo ou será que eu vendi as minhas ações e saí fora? Para descobrir, é só assistir esse vídeo até o final. Desde que a Azevedo apresentou seus resultados do terceiro trimestre de 2023, nós tivemos alguns movimentos muito importantes para a companhia. Dentre esses movimentos importantes, nós tivemos o aumento de capital que a Azevedo realizou no final do ano passado. Nesse aumento de capital, a companhia arrecadou o valor máximo estipulado de 215 milhões de reais. E isso é muito importante, porque esses 215 milhões deixam a Azevedo com uma posição de caixa muito confortável, seja para tocar obras na parte de infraestrutura ou com a Heftos, mas principalmente esse dinheiro vai ser usado para dar o start na Azevedo e Travassos Petróleo. E além disso, o fato da companhia ter conseguido arrecadar o valor máximo que ela queria, ainda mais em um momento conturbado do mercado, mostra que tem muita gente comprada e acreditando na tese da Azevedo. E outro ponto que corrobora essa confiança crescente na Azevedo é que no início de dezembro a Forset Investimentos comunicou que atingiu um percentual de 5% das ações da Azevedo. Apesar da Forset não ser um player muito grande, muito relevante, isso mostra que alguns players maiores estão começando a olhar e a entender a tese da Azevedo. Além desses movimentos de mercado, nós também tivemos movimentos operacionais da companhia extremamente importantes. E o mais importante desses movimentos operacionais, sem sombra de dúvida, foi a assinatura do contrato com a Equinor para a construção de 5 quilômetros de gasodutos do Projeto Raia. O Projeto Raia é uma parceria entre a Equinor, a Repsol e a Petrobras. E basicamente, o que a Azevedo vai fazer é a ligação dos gasodutos submersos que saem da bacia de Campos lá no pré-sal até a base da Equinor, que fica na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Esse é um contrato muito relevante, como dá para ver, é um contrato com 3 empresas gigantescas que estava sendo negociado há mais de 1 ano e meio e foi anunciado somente no final do ano passado. É um contrato com um valor de 500 milhões de reais e um prazo de duração de 46 meses. E aqui nós temos 2 informações muito importantes. A primeira delas é o valor desse contrato. É um contrato de 500 milhões de reais. No terceiro trimestre de 2023, a Azevedo fechou o trimestre com um backlog de 627 milhões de reais. Um backlog muito menor do que os trimestres anteriores, porque naquela ocasião do terceiro trimestre, nós tivemos o advento do contrato que foi rompido pela Arteris. Aquele contrato rompido pela Arteris tinha um valor aproximado de 325 milhões de reais. E agora, com esse contrato da Equinor entrando, a Azevedo mais do que repõe o contrato perdido com a Arteris, o que é extremamente importante para a companhia. E além disso, apesar da Azevedo não divulgar as suas margens abertamente, a gente acredita que esse contrato vai ter uma margem muito interessante para a Azevedo. Isso porque esse contrato vai ser meio que uma dobradinha entre a Azevedo e Travassos Infraestrutura e a Heftos. No papel, esse contrato é da parte de infraestrutura. No entanto, a Azevedo já comunicou que vai utilizar bases da Heftos que ficam próximas a Macaé e também uma parte dos materiais será disponibilizada pela Heftos, o que tende a trazer muitas sinergias para essa obra e logo trazer uma margem melhor para a Azevedo, o que é muito importante. No entanto, é importante a gente entender como que a Azevedo ganha dinheiro. Não é porque a Azevedo assinou esse contrato de 500 milhões que ela vai receber 500 milhões no seu caixa no dia seguinte. Não é bem assim que as coisas funcionam. Quando a Azevedo pega uma obra, o primeiro passo que a empresa precisa realizar é mobilizar essa obra. Ou seja, contratar pessoal, alugar maquinário para poder tocar essa obra. Dessa forma, nesse primeiro momento, na hora da mobilização, a Azevedo acaba gastando muito dinheiro e ela ainda não recebeu nenhum centavo desse contrato. A Azevedo vai recebendo de fato à medida que ela vai entregando medições de conclusão daquela obra.
E o valor maior, o grosso do contrato, a Azevedo vai receber lá no final da obra. Então é muito importante nós entendermos como que funciona o ciclo do negócio da Azevedo. Quem é acionista tem que ter em mente que cada novo contrato que entra vai trazer receita durante muito tempo e é bem provável que traga o grosso da receita lá para o final do contrato. Então, como eu falei, para mobilizar a obra, a Azevedo acaba tendo um dispêndio de caixa, um gasto de capital de giro bastante elevado no início do contrato. No entanto, nesse contrato com a Equinor, isso não vai acontecer. Porque, a exemplo de outras obras que a Azevedo anunciou recentemente na parte de infraestrutura, o capital de giro dessa obra vai ser financiado pela própria Equinor. E isso é muito positivo por quê? Porque dessa forma, a Azevedo não vai precisar utilizar o dinheiro captado no follow-on para mobilizar essa obra. E assim, a empresa vai poder focar totalmente aqueles 215 milhões de reais do follow-on para dar o start na Azevedo e Travassos Petróleo. E por falar na Azevedo e Travassos Petróleo, nós temos até agora 2 MOUs, 2 memorandos de entendimento assinados. Um deles assinado com a Petróleo lá em agosto e o outro assinado com a BTV, com a Neo Energy, em outubro do ano passado. O MOU assinado com a Petróleo, ele tinha um prazo inicial de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias. Ou seja, um prazo total de 8 meses, o que se encerraria em abril desse ano. Já o MOU com a Neo Energy tinha um prazo inicial de 75 dias, podendo ser prorrogado por mais 75 dias, o que dá um prazo total de 5 meses e que acabaria em março desse ano. No entanto, até agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, nós não tivemos novas atualizações sobre esses MOUs já assinados. Mas eu acredito que nas próximas semanas nós devemos ter novidades, sejam novidades positivas dando ok no negócio, ou até mesmo novidades negativas, dizendo que os negócios pararam, não andaram. É muito importante a gente entender que essa demora não está acontecendo por incompetência da Azevedo ou porque a Azevedo simplesmente quer que demore. Após a assinatura desses MOUs, as empresas fazem um due diligence, ou seja, a Azevedo vai entrar a fundo na Petróleo, vai entrar a fundo na Neo Energy, para ver de fato como está a companhia, para ver se não tem nenhum problema lá dentro, e eu julgo isso muito importante, porque é melhor a gente ter esse tempo um pouco maior do que de repente comprar uma empresa que tem um monte de esqueleto no armário e depois vai gerar um monte de problema. E além disso, o setor de petróleo ele é bastante complexo, não é tão simples assim para a gente fazer um negócio, para comprar um campo, para comprar uma empresa no setor de petróleo. Um exemplo muito claro disso foi a compra do Polo Potiguar pela 3R. Esse processo da 3R de comprar o Polo Potiguar da Petrobras demorou mais de um ano e foi um vai e vem danado. Portanto, essa espera, essa demora, ela incomoda, ela é chata, mas ela faz parte da complexidade desse setor. Mas, na minha opinião, o que há de complexidade no setor de petróleo também há de potencial para a Azevedo. Só para retomar aqui, qual é que é o plano principal da Azevedo? O plano principal da Azevedo é comprar esses campos maduros, como por exemplo são os campos da Petróleo e da Neo Energy, usar o seu know-how, usar os equipamentos de ponta da Reftus para revitalizar, para fazer o retrofit desses poços e com isso aumentar bastante a produção de petróleo de cada um desses poços. A própria Azevedo já falou que acredita ser possível aumentar a produção de alguns poços maduros em 5, 6, 8, 10 vezes, o que seria extremamente lucrativo para a companhia. Só para a gente ter uma ideia, com o petróleo nos preços atuais, se a Azevedo atingir uma produção de 1.000 barris de petróleo por dia, isso pode gerar para a companhia um EBITDA na casa de 90 milhões de reais. E agora pensa comigo, 90 milhões de EBITDA para uma empresa que vale em bolsa 300 milhões de reais. A Azevedo estaria negociando praticamente a 3 vezes EV/EBITDA, só contando a receita do petróleo, só contando o EBITDA do petróleo, sem contar a Reftus e sem contar a infra. E olha, eu acredito que não é tão difícil assim para atingir uma produção de 1.000 barris de petróleo por dia. Se a Azevedo simplesmente fechar com a Petróleo e fechar com a Neo Energy e conseguir triplicar a produção desses poços, ela já vai ultrapassar uma produção de 1.000 barris de petróleo por dia. Mas obviamente tudo isso ainda está apenas no papel, apenas na promessa.
Isso precisa ir para a prática, esses números precisam virar fluxo de caixa, precisam virar lucro, porque aí sim, quando isso acontecer, o mercado vai começar a olhar com muito mais carinho para Azevedo. Então, resumindo, obviamente eu não vendi as minhas ações de Azevedo, eu sigo comprado na tese. O primeiro vídeo que eu postei da Azevedo aqui no canal foi há mais ou menos um ano atrás. E de lá para cá, nós tivemos apenas evoluções operacionais. Mesmo tendo problema com artérias no meio do caminho, a empresa vem mostrando uma melhora, vem mostrando um aumento de receita bruta, receita líquida e está mostrando um crescimento muito interessante nas 3 verticais do negócio. Então não teria sentido eu sair da tese, eu vender as minhas ações, sendo que eu estou vendo o operacional melhorar e eu estou vendo as coisas andarem. Ah, mas Cleison, a ação só cai, a ação não anda, a bolsa andou e a Azevedo não andou. Cara, nenhuma small cap andou. O que puxou a bolsa nos últimos meses basicamente foi o fluxo do investidor estrangeiro. Quando o investidor estrangeiro entra comprando bolsa, esse cara compra as blue chips, as empresas com maior liquidez. Ele não vai olhar para Azevedo, para Ambipar, para o Banco Inter. Ele vai comprar o índice ou vai comprar as empresas muito grandes, porque ele consegue entrar e sair a qualquer momento. A bolsa sobe em ondas. A primeira onda, que é o investidor gringo entrando geralmente, ela vai para as blue chips, para as empresas de maior capitalização. À medida que o juro comece a cair, os fundos de ações vão começar a captar mais recursos, a tendência é que as small caps comecem a performar melhor. Isso porque quem olha para small cap, quem compra small cap, são os fundos de investimento locais. E no caso da Azevedo, às vezes é ainda pior, porque a Azevedo é uma micro cap, ela não é nem uma small cap. Então não é qualquer fundo de investimento que consegue montar a posição na Azevedo sem distorcer muito os preços da ação. No entanto, eu vejo isso como uma grande oportunidade para nós, pessoas físicas, que podemos comprar esse tipo de empresa sem ter que nos preocupar com a liquidez da ação. Então, eu acredito que quem investe nesse tipo de empresa, como é a Azevedo, precisa pensar a longo prazo. Obviamente, tu precisa acompanhar os movimentos da companhia para ver se a empresa está andando para o caminho certo, está seguindo o caminho correto. Mas você tem que ter pensamento de longo prazo. Não dá para comprar uma tese dessas que é bem complexa, que é uma empresa que vem de uma reestruturação muito grande, e achar que em um ano e meio, a empresa vai te trazer um retorno astronômico. Não é assim que as coisas funcionam. Você, investidor, você precisa entender que a Azevedo, assim como qualquer empresa listada em bolsa, é uma empresa que existe no mundo real. Não é simplesmente um ticker de 4 letras e um número que fica piscando lá no teu home broker. E no mundo real, as coisas levam tempo, os processos são demorados e muitas vezes nós temos muitos problemas pelo caminho. A minha dica é a seguinte: para ficar comprado em uma tese como é a Azevedo, uma tese de longo prazo, você precisa ter pensamento de longo prazo, precisa ter estômago para aguentar a volatilidade do mercado e também precisa ter essa posição em um tamanho adequado dentro do teu portfólio. Se você tiver, por exemplo, 50%, 60% da carteira em Azevedo, aí você está fazendo tudo completamente errado. Espero que eu tenha conseguido atualizar vocês sobre Azevedo e Travassos. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda aqui nos comentários e também não esquece de conferir os links tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado. Ali tem o link para minha mentoria de investimentos e também tem o link para minha assessoria na XP Investimentos. E também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo e de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também é acionista de Azevedo e Travassos. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.